Vamos para mais um vídeo das coisas de Deus. Quero compartilhar com você agora essa pequena mensagem falando um pouco da vida de Moisés. Moisés cresceu na parte da elite lá do Egito, mas ele não era egípcio, ele não era, foi só criado por uma mulher quando houve aquela perseguição muito grande. De repente, Moisés teve que sair daquela região porque acabou matando um homem lá que estava brigando com um dos seus patrícios, né? E ele vai embora, vai para o lado da casa do sogro, seu sogro se chama Jetro. E quando ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, lá em algum lugar, Deus aparece para ele e diz para ele que tem uma missão para ele cumprir. E ele vai ficar preocupado, porque como é que eu vou cumprir essa missão? Veio aquela voz, aparece para ele, ele levanta a cabeça porque estava cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente uma voz vem e diz para ele, olha, tira as sandálias do pé, porque onde você está pisando é terra santa. Ele olha, tem um fogo que não queimava aquela sarça, a sarça no Sinai. E Deus conversa com ele. E ele faz uma pergunta para Deus. Tudo bem, Senhor. Eu vou lá para o Egito e chega lá eu vou dizer quem é você. Quem é o Senhor? Como é que eu vou apresentar? Qual é o seu nome? Interessante observar que em Êxodo, capítulo 3, no versículo 14, Deus se revela de uma forma interessante aqui. Por que eu estou dizendo isso? Uma forma interessante porque Deus se revela dizendo que eu sou. Eu sou o único, eu sou o maior, não existe outro. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Criador, eu sou o Senhor. Ele diz bem assim no versículo 14, né? Ele diz assim, disse Deus a Moisés, depois que ele fez a pergunta, eu sou o que fala. Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Como Deus vai revelar desse jeito? Eu sou. Parece que ficou uma coisa muito vaga. Aqui em Isaías encontramos novamente esse mesmo argumento de Deus falando eu sou. Agora em Isaías 43, Deus menciona novamente isso. Do 11 ao 13, Isaías 43. Olha que interessante. Eu disse Isaías 43, do 11 ao 13. Ele fala assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Versículo 12, eu anunciei a salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E ainda, antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, eu sou. Ele vai revelando. Quando ele fala para Moisés, para ir lá para o Egito, e para anunciar ele, depois de 430 anos, que eram escravos lá no Egito. Ele vai começar a fazer isso. Isaías já menciona que, depois de vários séculos, para essa mesma nação, não existe outro Deus. Eu sou o Salvador, eu sou o Senhor. Quem vai livrar da minha mão? Eu vou salvar aqueles que querem estar comigo, mas também vai ser condenado aqueles que não querem ficar perto de mim. Então, eu sou.
É interessante observar essa palavra eu sou, porque ela aparece no Evangelho de João, capítulo 8. Talvez você não tenha prestado atenção, mas ela aparece agora. Quem está falando é o próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, ele nos ajuda a compreender um pouco mais essas palavras descrevendo quem é Deus. E você vai entender por quê que nós estamos examinando esta mensagem dessa palavra hoje. Porque há uma confusão muito grande, que é uma separação. O Espírito Santo, Cristo, Deus, na verdade são um. Pai, Filho e Espírito são um. E você vai ver, lá em Isaías falou que eu sou o Criador. E nós vamos ver daqui a pouco em Isaías, ele fazendo isso, tanto no Novo como no Velho Testamento, para mostrar que é um só. Os três são unânimes, com trabalho só, salvar o homem. Mas veja o que ele diz aqui em João capítulo 8. Pode ver no versículo 56, ele começa a descrever assim. Depois que Jesus conversa bastante com algumas pessoas aqui, e eles não estão dando crédito. Estão valorizando mais o pai Abraão, aquele que Deus conversou com ele e firmou uma aliança com ele, desde Gênesis capítulo 12, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Confiavam mais em Abraão, mas não prestaram atenção no plano que Deus está revelando. E aqui nessa conversa, eles até discutem com Jesus. E no versículo 56, ele fala assim, Jesus está respondendo para eles: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se, ficou feliz em ver o dia de Cristo. Aí um pouquinho mais, 58. Respondeu-lhe Jesus, 57. Perguntou-lhes, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Olha o questionamento deles. Cristo, ou Messias, não sei como eles falavam, Senhor, o senhor ainda não tem nem 50 anos? Como o senhor pode ter visto Abraão? Abraão já viveu vários séculos antes. Aí Jesus dá a resposta 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, Jesus já existia. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito. Por isso, quando João começa a revelar, ele fala que dos seios de Abraão, dos seios do Pai, vem o Messias, o Salvador, nesse sentido. E ele ainda fala: se vocês não acreditar, se vocês não derem crédito que eu sou, vocês vão sofrer. No 23, no 24 do mesmo livro, ele menciona assim, do capítulo 8, 23 e 24. Depois Jesus está tendo uma conversa aqui, defendendo a sua missão, e prosseguiu, versículo 23. Vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. O que ele está dizendo? Se eu não acreditar que Jesus é o Salvador e que Ele é o próprio Deus, vou morrer nos meus pecados. Por que eu estou falando isso hoje com você? Porque existem doutrinas muito erradas nos nossos dias, que ignora a pessoa de Cristo, dizendo que ele é um bom profeta, foi um bom homem, mas Deus é só um, não existe outro. Até menospreza o próprio Espírito Santo, o Espírito que revelou a santa palavra para a salvação. Por isso ele disse: se vocês não crer que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Eu sou. A mesma palavra que aconteceu lá na sarça ardente, quando Deus se apresentou ou apareceu para Moisés, para delegar a missão para ele tirar os filhos, os hebreus, da terra do faraó, lá do Egito, depois de 430 anos na escravidão.
E é muito claro o que ele revela para nós, porque ele disse aqui, Jesus, que ele já vivia antes de Abraão. Mas nós podemos falar, não, mas Deus é o Criador. Ótimo. Vamos lá para Isaías, capítulo 45. Vamos para Isaías de novo. Olha o que o profeta Isaías está mencionando e depois nós vamos ligar com a outra passagem na Nova Aliança para confirmar o que Deus tem feito. Isaías 45, no versículo 5 e 7. 5 a 7. Olha o que ele menciona aqui. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, né? Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheceis, para que saiba, até o nascente do sol, até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Eu crio, Deus Criador. Agora, quem é que está criando as coisas? É interessante observar isso. Vá comigo para João. João capítulo 1. Nós vamos dar uma observada a partir do versículo 1. Ele está dizendo que eu crio, Deus é o Criador. Então vamos ligar. Eu sou, que aconteceu no Velho Testamento, eu sou na Nova Aliança, para a gente chegar no entendimento agora. João capítulo 1, no versículo 1. Olha como é rico e interessante quando você examina as Escrituras. Versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Prestou atenção? Verbos são palavras. Você aprende a conjugar verbos quando está estudando, para usar no dia a dia. São palavras. E ele está dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos descobrir quem é o Verbo? O Verbo era Deus, porque ele vai ter que se fazer carne. Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Prestou atenção? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, mas Isaías acabou de falar que Deus cria todas as coisas. E aqui aparece Jesus. Ele é o dono da vida, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Lembra no comecinho de Gênesis? Fala que no princípio estava informe a terra, a água, essas coisas todas. E Deus disse, haja luz. Houve luz. Alguém criou a luz. Haja um luzeiro maior para governar o dia, que nós conhecemos e Deus chamou de sol. Outro luzeiro menor para governar a noite, conhecemos que é a lua. As estrelas, que é o exército dos céus que Deus criou. Quem criou? Deus abriu a boca e tudo foi ganhando vida. Depois, ele abre a boca, fala para a terra produzir ervas, que dê semente, cuja semente possa reproduzir a sua mesma espécie. Abriu a boca e falou para a terra produzir animais, para o mar produzir animais, e tudo foi sendo criado. Quem criou tudo isso? Agora ele revelou que é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que criou estas coisas. Por isso eles questionaram, lá em João capítulo 8, mas você nem tem 50 anos ainda? Como é que você conhece Abraão?
Se Abraão viveu vários séculos, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu já existia. Então, podemos observar que esse eu sou que aparece desde Êxodo é o mesmo eu sou que aparece em João. Lá é o Deus Criador, mas o Filho, que é o próprio Pai, se tornou carne, se fez carne e habitou entre nós. É muito rico estas coisas, para a gente não separar Pai, Filho e Espírito, para não cair no erro. Porque quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Quem não tem o Espírito não tem a vida eterna. Os três são unânimes, com um só propósito. Tudo é Deus. Eu sou. E ele continuou falando aqui, né, um pouco mais, nós podemos compreender, né? Eu li até o versículo 5, que ele veio para os seus não receberam, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que não nasceram nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas nasceu da vontade de Deus, nasceu da vontade do Pai. E nós podemos observar que ninguém viu Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou, que é Cristo Jesus, no seio do Pai. Então Deus, que é Espírito, ele se fez carne, e para não ter confusão em nossa mente, que é pequena, ele se fez filho, ele mesmo. Interessante observar como é rico todas estas coisas. Espero que tenha ajudado um pouco mais na nossa leitura diária, no nosso entendimento, para que a gente possa ajudar a outras pessoas. Tem ajudado você essa mensagem pequena? Então, que Deus o abençoe. Ajude outras pessoas também, enviando a elas. Já é inscrito no canal, só tenho a agradecer você e orar por você para que use bem essas mensagens da Bíblia para ajudar a outras pessoas. Aí na sua casa, seja um mensageiro do Senhor, enviando essa mensagem a outros lares, para outras pessoas a quem você também gostaria que tivesse o mesmo entendimento que houve em Cristo para a nossa salvação, para a vida eterna. Se você está visitando pela primeira vez o canal, eu agradeço. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se também tem o desejo de se inscrever, fique à vontade. Eu agradeço também. Mas o importante é que você cresça na santidade de Deus para aquele grande dia, estarmos juntos naquela grande família. Família essa que Deus tem constituído para morar com Ele um dia na eternidade. Que Deus o abençoe.